todos, professor Emanuel aqui de volta com vocês neste projeto Virtuose OAB 32. Estava chegando aí, não sei que dia vocês estão assistindo esse negócio, não sei nem se a prova já foi, mas enfim, o objetivo aqui é preparar-nos pro exame 32 da OAB, né? Hoje, direito penal. Vamos continuar nossos estudos do direito penal e o tema aqui será aplicação das penas. Aplicação das penas, que lá naquele nosso estudo, né, quando estabelecemos os temas mais requisitados pela FGV no exame da OAB, a gente viu lá que a aplicação das penas dentro de teoria geral do crime, né, dentro da parte geral do direito penal, é um dos temas mais abordados e mais requisitados, né? Então hoje a gente vai fazer o estudo da aplicação das penas. Só que antes de falar em aplicação das penas, a gente precisa começar a estabelecer uma noção geral sobre as espécies das penas, né? O capítulo começa lá no artigo 33 do Código Penal. Artigo 33 do Código Penal é que vai falar a respeito das penas privativas de liberdade, né? Artigo 32, que fala das espécies das penas, né? O título 5 do Código Penal fala das penas e o capítulo 1 vem tratando a respeito das espécies de penas. E o artigo 32 fala que as penas serão privativas de liberdade, restritivas de direito e multa. Então essas são as espécies de penas disciplinadas pelo Código Penal. E aí sim, a partir do artigo 33, quando a gente começar a falar das penas privativas de liberdade, nós teremos lá as regras, né, as penas de reclusão e detenção. E o artigo 33 estabelece que a pena de reclusão será cumprida em regime fechado, semiaberto e aberto, e a pena de detenção em regime semiaberto e aberto. Aqui a gente precisa ficar atento a algumas coisas. O artigo 33 e os seguintes vão trazer para a gente as diferenças, né, as definições do que é o regime fechado, o que é o regime semiaberto, o que é o regime aberto, o que é e quais são os critérios adotados para definir cada um como será aplicado cada um desses regimes, né? A gente tem que ficar atento que a definição do regime de cumprimento de pena faz parte da dosimetria da pena, né? Então o juiz, quando após vencida a discussão sobre a existência do fato típico, do fato ilícito, culpável, superada a existência da discussão sobre a existência de crime, né, e definida a autoria, né, então numa sentença penal condenatória em que ele vai aplicar a pena, uma das partes deste processo da aplicação da pena é a definição do regime de cumprimento de pena, tá? E o artigo 33, no parágrafo 2º, ele estabelece, né, porque ele vem falando da pena privativa de liberdade, fala das espécies, reclusão e detenção, fala das modalidades, então ele diz que a reclusão será cumprida em regime fechado, semiaberto e aberto, a detenção em regime semiaberto e aberto, e lá no parágrafo 2º do artigo 33, ele traz uma regra, né, para definir qual o regime inicial de cumprimento de pena. Isso leva em consideração a quantidade de pena privativa de liberdade aplicada. Então, ele diz lá que se a pena privativa de liberdade aplicada for superior a 8 anos, o regime inicial deverá ser o fechado, né? Isso está lá no artigo 33, parágrafo 2º, a linha A. O condenado a pena superior a 8 anos deverá começar a cumprir em regime fechado, né? A linha B do artigo 33, parágrafo 2º, estabelece que, sendo o condenado não reincidente e a pena superior a 4 e não supere a 8 anos, então a pena maior que 4 até 8 anos, o regime inicial será o semiaberto, né? E artigo 33, parágrafo 2º, a linha C, estabelece lá que o condenado não reincidente cuja pena seja igual ou inferior a 4 anos poderá, desde o início, cumpri-la
em regime aberto. Então eu tenho que ficar atento a essas regras que estão lá no artigo 33, definindo as modalidades, as espécies de pena privativa de liberdade, as modalidades de regime de cumprimento de pena e as regras do 33, parágrafo 2º, que dão uma noção geral de como se define o regime inicial de cumprimento de pena, quais são os parâmetros que o juiz vai levar em consideração na hora de definir o regime inicial de cumprimento de pena. Mas aqui eu tenho que ficar atento, não tem uma fórmula fechada, porque o parágrafo 2º, ele diz lá o seguinte: as penas privativas de liberdade deverão ser executadas de forma progressiva. É a ideia do regime de progressão de pena, né, de acordo com os méritos do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso. Então, no final das contas, a gente tem que ver lá o disposto no artigo 59 do Código Penal, que trata da dosimetria da pena. Tá? Aqui eu tenho uma diretriz geral, uma orientação geral para o juiz no momento de definir o regime inicial do cumprimento da pena. Mas a gente vai ver que a determinação do regime inicial do cumprimento de pena se faz de acordo com os critérios previstos no artigo 39, né? Então, ele tem que atender aqueles critérios de reprovabilidade da conduta, tá? Então, aqui eu tenho regra geral e eu tenho que ficar atento ao que diz lá o artigo 59. Quando a gente fala da pena restritiva de direito, as penas restritivas de direito estão previstas, disciplinadas, a partir do artigo 43 do Código Penal. Ele diz lá que as penas restritivas de direito são 1. Prestação pecuniária, 2. Perda de bens e valores, 3. Limitação de final de semana, 4. Prestação de serviço à comunidade ou à entidade pública, 5. Interdição temporária de direitos e 6. Limitação de final de semana. Tá? Essas são as espécies de pena restritiva de direito previstas no artigo 43 do Código Penal. Uma regra que nós temos que ficar bastante atentos, e eu vou voltar nela daqui a pouco, num momento oportuno, é a regra do artigo 44 do Código Penal, que trata da substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direito. Né? É um tema muito importante que as pessoas acabam, às vezes, deixando de considerar e acaba se prejudicando lá na segunda fase. É importante na primeira fase, mas é duplamente importante na segunda fase. Então eu tenho que conhecer essa regra desde já. O que diz o artigo 44 do Código Penal? As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade quando? Então ele traz para a gente aqui as hipóteses de substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito. Tá? Quais são as hipóteses em que é autorizada essa substituição? E é bom ficar atento porque vocês vão fazer o estudo do capítulo todo e vão encontrar em diversos pontos remissões ao artigo 44, justamente porque ele é um dos caminhos que nós vamos ter que percorrer para definir a pena. Quando eu falar de dosimetria, isso vai ficar mais claro para vocês, tudo bem? Bom, vamos lá. Quais são os critérios que são adotados para autorizar a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direito? E perceba que na sentença o juiz aplica a pena privativa de liberdade e na sentença o juiz, quando presente os requisitos e for autorizado pela lei, ele substitui pela pena restritiva de direito. Isso aqui parece uma bobeira, mas é muito importante, porque o juiz ele é obrigado a aplicar a pena prevista no tipo penal. E o Código Penal, aqui no artigo 44, autoriza substituir aquela pena que foi aplicada privativa de direito por uma restritiva de liberdade. Né? Então, a primeira hipótese que autoriza a substituição, o primeiro requisito é a pena ser inferior a 4 anos, né? E quando for crime doloso contra a vida, praticado sem violência ou grave ameaça. Então, pena máxima de 4 anos. Quando eu falar de crimes culposos, a autorização independe da quantidade de pena.
Tá? Então, isso é o que está lá no 44, inciso 1. Aplicada a pena privativa de liberdade não superior a 4 anos e se o crime não for cometido com violência e grave ameaça contra a pessoa. Ou qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo. Então, como que a gente vai pensar isso aqui? Ó? Se eu estiver tratando de um crime doloso, para eu pensar na possibilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, este crime doloso não pode ter sido praticado com violência ou grave ameaça contra a pessoa, né? E a pena máxima aplicada tem que ser de no máximo 4 anos, ela não pode ser superior a 4 anos. Tá? E aqui eu estou falando da pena em concreto, não é aquela pena abstrata prevista no preceito secundário do tipo penal. Eu estou falando da pena concreta, a pena que o juiz aplicou para o caso concreto. Tá? Segundo requisito que a gente tem que levar em consideração aqui, artigo 44, inciso 2, o réu não for reincidente em crime doloso. Né? Não pode ser reincidente em crime doloso. E o inciso 3º do artigo 44, terceiro requisito, né, que está relacionado lá com o artigo 59 do Código Penal e diz respeito ao critério da reprovabilidade da conduta, né, o caráter ressocializador da pena. Né? O inciso 3º, a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias do fato, indicarem que essa substituição seja suficiente. Suficiente para quê? Para atender o critério de reprovabilidade e o critério de reeducação a ser observado pela pena. Então fica atento aqui nesse artigo 44 do Código Penal, que fala da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. E daqui a pouquinho eu vou explicar para vocês onde ele se encaixa no contexto. Um outro ponto que a gente tem que levar em consideração é a disciplina do artigo 44, parágrafo 2º do Código Penal, ainda tratando dessa substituição. Que ele diz lá que na condenação a pena igual ou inferior a 1 ano, então se a pena aplicada pelo juiz for igual ou inferior a 1 ano, essa substituição pode ser feita por multa ou por pena restritiva de direito. Tá? Se for superior a 1 ano, então de 1 a 4 anos, quando eu falar de crime doloso, ou mais de 1 e qualquer outro, no caso de crime culposo, a pena privativa de liberdade ela pode ser substituída por uma restritiva de direito mais a multa ou por 2 restritivas de direito. Artigo 44, parágrafo 2º do Código Penal. Tá? E as penas de multa, que estão previstas lá no entre o artigo 49 até o 52, 49 até o 52 do Código Penal, certo? Então a gente vai ter que ficar atento a estes dispositivos que nós tratamos aqui e essas regras. Fica então a dica aqui, artigo 32 e 33, artigo 43 e 44 do Código Penal. Esse daí vocês vão ter que decorar, aprender, compreender de qualquer forma possível. Tá? Isso aqui vai ter que ser algo que está fixado na mente de vocês. Agora a gente pode começar a discutir a respeito da aplicação da pena, que começa lá no artigo 59 do Código Penal. Né? Aqui nós vamos tratar das regras para estabelecer a fixação da pena. Vamos lá, e isso tem que ficar claro. Quando a gente fala na teoria geral do delito e fala do tipo penal, e a gente fala o tipo penal é a descrição abstrata da conduta a qual a lei penal impõe uma pena. Princípio da legalidade, princípio da anterioridade, princípio da taxatividade, isso aí, porque eu tenho lá o preceito primário no tipo penal, que é a descrição da conduta, né? E eu tenho o preceito secundário, que é a pena em abstrato. Pena em abstrato é aquela janela que o legislador dá, olha, para tal crime eu vou aplicar tal pena, né, reclusão de 6 a 12 anos. A gente chama aquilo lá de pena em abstrato. Tudo bem? O que nós estamos falando agora, a partir do artigo 59 na aplicação da pena, superamos a discussão sobre autoria e materialidade. Tem crime e o acusado é autor do crime. Ele foi condenado. Ele foi condenado ao quê? Exatamente isso. Aqui é o trabalho do juiz de
de acordo com o fato e as suas circunstâncias, transformar aquela pena em abstrato em uma pena concreta. Princípio da individualização da pena. É aqui que o princípio da individualização da pena se materializa, porque o juiz vai aplicar uma pena em concreto. E é a partir desta pena em concreto que nós vamos tratar sobre todos os demais institutos aqui. Agora que eu falo a respeito, se eu estiver falando de uma pena privativa de liberdade, da reclusão e da detenção e do regime inicial de cumprimento da pena, né? É aqui que a gente vai falar da possibilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, é com base nesta pena em concreto. E como que a gente faz para definir qual será a pena em concreto aplicada de acordo com os critérios de individualização da pena? Tá? O nosso Código Penal, né, o nosso sistema penal adotou um sistema chamado trifásico, né? Um sistema trifásico, critério trifásico para aplicação da pena, também chamado de sistema Nelson Hungria, em homenagem a um grande jurista, né, um grande penalista brasileiro, que defendia, né, na época do projeto do Código Penal, que deveria ser este critério adotado, critério trifásico. Trifásico porque tem 3 fases, né, dividido em 3 fases. A primeira fase nós vamos chamar de fase das circunstâncias judiciais, previstas lá no artigo 59 do Código Penal. Então é a primeira fase para a definição da pena em concreto. O juiz atendendo culpabilidade, aos antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente, os motivos, as circunstâncias, as consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Né? Olha só, o artigo 59, ele diz quais são os critérios que o juiz deve levar em consideração para definir, estabelecer qual é a pena em concreto. E ele fala para que serve a pena. No direito penal brasileiro, o caráter da pena deve atender a reprovação da conduta. Então, é o castigo, né? A consequência jurídica da prática de uma conduta ilícita, de um ilícito penal. Então, eu tenho a reprovação e eu tenho o caráter preventivo da pena. A pena deve servir para prevenir a prática de outros crimes, seja em relação àquele sujeito que recebe a pena, seja em relação aos demais que estão assistindo e que vão ter certeza que da prática de um crime haverá aplicação de uma pena. Tudo bem? Esses são os critérios adotados pelo Código Penal brasileiro em relação à pena, né? A função da pena. Então o juiz, de acordo com o artigo 59, ele deve atender esses critérios de culpabilidade, antecedente, conduta social, personalidade do agente, os motivos e as circunstâncias e as consequências do crime e o comportamento da vítima para estabelecer, né, a pena de acordo com o necessário e o suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Né? Então, levando em consideração todos esses critérios, o juiz deve pensar, dentre as penas aplicáveis, qual a pena aplicável dentre aquelas cominadas. O que o juiz... vamos pegar aqui um exemplo. Imagine que no preceito secundário esteja lá, reclusão de 6 a 20 anos e multa. Né? Estas são as penas cominadas, é a pena em abstrato do tipo penal. Reclusão é uma espécie de pena, né? De 6 a 12 anos, um critério temporal de mínimo e máximo legal, certo? E aqui eu falei no meu exemplo de uma pena cumulativa da multa. O juiz vai então verificar, para este crime, o tipo penal no preceito secundário comina esta pena. Então, dentre estas cominadas, ele vai dizer qual será a efetivamente aplicada. Segunda coisa a ser levada em consideração, a quantidade de pena aplicável dentro dos limites previstos. E terceiro, o regime de cumprimento de pena privativa de direito. Também deverá levar em consideração aqui a possibilidade da substituição da pena privativa de liberdade aplicada por outra espécie de pena, se cabível. Artigo 44, lembra que eu falei para vocês? Só que aqui eu tenho que tomar cuidado com a leitura. Né? No primeiro momento, o juiz vai definir qual é a pena base. Pena base. Tá? Fique esperto. Então, no primeiro momento, no artigo 59, circunstâncias judiciais,
O juiz vai definir qual é a pena base. A pena base. Tá bom? Ele começa do mínimo e, levando em consideração todas as circunstâncias judiciais trazidas no artigo 59, ele vai definir qual é a pena base. O regime inicial, né, e a substituição, a possibilidade da substituição, vão depender de outras informações. Tá? Não é ainda o momento para definir qual vai ser o regime inicial de cumprimento de pena e nem a possibilidade. Por quê? Esta pena base, ela pode sofrer alterações. Importante, nesta primeira fase do critério trifásico, nas circunstâncias judiciais do artigo 59, a pena não pode ficar nem abaixo do mínimo legal e nem acima do máximo legal. Né? Então imagine a seguinte situação. Lembra, o juiz começa a fazer o cálculo da pena base do mínimo. Imagine que no exemplo hipotético a pena seja de reclusão de 6 a 12 anos. 6 a 12 anos. O juiz então começa o cálculo da pena para levar em consideração as circunstâncias com 6. Se todas as circunstâncias judiciais forem favoráveis, todas, então quando o juiz analisar culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias, consequências do crime e o comportamento da vítima, tudo é favorável. Então, ele vai terminar essa primeira fase aqui com a pena de 6 anos. Ele não pode reduzir a pena base, aqui no artigo 59, para menos do mínimo previsto pelo tipo penal. Vamos pensar numa outra circunstância. 6 a 12 anos. Ele começa a fazer a conta no 6. E todas as circunstâncias judiciais que ele analisar, todas são negativas. Todas são negativas. Ele vai aumentando, aumentando, aumentando. Ele não pode exceder ao máximo previsto pelo tipo penal. No nosso exemplo aqui, 6 a 12 anos, mesmo que todas as circunstâncias judiciais fossem as piores possíveis, a pena base, definida neste primeiro momento do critério trifásico, nessa primeira fase, ela não pode exceder ao máximo previsto no tipo penal. Tudo bem? Né? Primeira fase, então, as circunstâncias judiciais, artigo 59 do Código Penal. Tá? Segunda fase, então, superada a primeira fase, né? O juiz passa a analisar as circunstâncias agravantes e as circunstâncias atenuantes. Circunstâncias agravantes que estão previstas lá no artigo 61 do Código Penal, a partir do artigo 61 do Código Penal. E as circunstâncias atenuantes que estão previstas a partir do artigo 65 do Código Penal. Vamos dar uma lida aqui só para a gente entender. Né? Então, lembra, primeira fase, circunstâncias judiciais, o juiz vai chegar numa pena base. Né? Ele tem lá um valor. A partir desta pena base, ele vai começar a analisar as circunstâncias agravantes e as circunstâncias atenuantes, artigo 61 e 65 do Código Penal. Né? As circunstâncias agravantes, artigo 61, são circunstâncias que sempre agravam a pena quando não constituem ou qualificam o crime. 1. A reincidência. 2. Ter o agente cometido o crime A. Por motivo fútil ou torpe. B. Para facilitar ou assegurar a execução ou ocultação, a impunidade ou a vantagem do crime. C. A traição, a emboscada ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido. D. Com emprego de veneno, fogo, explosivo, tortura ou outro meio insidioso ou cruel ou que podia resultar perigo comum. E. Contra ascendente, descendente, irmão ou cônjuge. F. Com abuso de autoridade ou prevalecendo de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade ou de violência contra a mulher na forma da lei específica. G. Com abuso de poder ou violação de dever inerente a cargo, ofício, ministério ou profissão. H. Contra criança maior de 60 anos, enfermo ou mulher grávida. I. Quando o ofendido estava sob a imediata proteção da autoridade. J. Em ocasião de incêndio, naufrágio, inundação ou qualquer calamidade pública ou de desgraça particular do ofendido. E em estado de embriaguez pré-ordenada. Né? Uma coisa que a gente precisa, duas coisas que a gente precisa ficar atento aqui. Ele fala em circunstâncias agravantes, mas ele não fala enquanto a pena base será aumentada, porque ele dá ao juiz
a liberdade de, analisando o caso concreto, definir o quanto a pena base deverá ser aumentada de acordo com cada agravante que se verificar no caso concreto. Eu não tenho, então, nenhum percentual, nenhuma fração, nenhuma informação sobre o quanto será aumentada. Presta atenção nisso daqui, porque isso vai ser importante. O artigo 61 descreve as circunstâncias agravantes genéricas, mas ele não diz quanto o juiz deve aumentar. Ele diz que o juiz deve aumentar a pena base, mas não diz o quanto. Tá bom? Outra coisa que a gente tem que ficar muito atento, são circunstâncias que sempre agravam a pena quando não constituem ou não qualificam o crime. Se vocês olharem, por exemplo, todas as circunstâncias do inciso 2, todas as circunstâncias do inciso 2, aliás, desculpa, as circunstâncias do inciso 2 na linha A, B, C, D e E são formas qualificadas do homicídio. Se você pegar as circunstâncias agravantes do artigo 61, inciso 2, alíneas A, B, C, D e E, e olharem o artigo 121, parágrafo 2º, e todos os seus incisos, vocês vão ver que as circunstâncias agravantes do artigo 61, inciso 2, alíneas A E, são as mesmas circunstâncias qualificadoras do crime de homicídio. Então, o que o artigo 61 está dizendo para a gente é o seguinte: olha, você vai usar essas circunstâncias agravantes só quando elas não constituam o crime ou quando não qualifiquem o crime. Então, diante de um homicídio qualificado, vamos pensar no homicídio qualificado por motivo fútil ou torpe, artigo 121, parágrafo 2º, inciso 1. Homicídio qualificado por motivo fútil. Eu não vou aplicar a agravante do artigo 61, inciso 2, a linha A. Porque eu já usei o motivo fútil lá para qualificar o crime de homicídio. Lembra? Vedação ao bis in idem. O princípio da vedação ao bis in idem. Uma mesma circunstância não pode ser utilizada mais de uma vez para prejudicar a condição do acusado. Então, se a circunstância serviu para caracterizar a qualificadora, ela não pode ser utilizada de novo para caracterizar uma circunstância agravante. É a mesma coisa que eu pensaria no crime de infanticídio. O crime de infanticídio é aquela artigo 123, a hipótese em que a mulher, sob influência do estado puerperal, mata o próprio filho durante o parto ou logo após. Eu não posso aplicar a pena do infanticídio e a agravante do artigo 61, inciso 2, a linha E, crime praticado contra ascendente, descendente, irmão ou cônjuge. Porque a condição pessoal de descendente já foi utilizada para a caracterização do crime de infanticídio. O crime de infanticídio é um crime contra o descendente. Eu só vou usar a qualificadora, então, quando essas circunstâncias não estiverem previstas, para a caracterização ou qualificação do crime do qual nós estivermos tratando. Tudo bem? Isso é muito importante para a gente pensar na hora da dosimetria da pena. Tá? Outra coisa que a gente tem que ficar muito atento é em relação à reincidência. A reincidência é uma circunstância agravante, uma agravante genérica prevista lá no artigo 61, inciso 1 do Código Penal. E ela é tratada no artigo 63. O artigo 63 é quem define pra gente o que é a reincidência. Verifica-se a reincidência quando a gente comete novo crime depois de transitar em julgado a sentença que no país ou no estrangeiro o tenha condenado por crime anterior. Então eu só falo em reincidência quando o indivíduo pratica um novo crime depois do trânsito em julgado. Depois do trânsito em julgado de uma sentença condenatória no Brasil ou no estrangeiro que tenha condenado por crime anterior. Então, olha uma pegadinha. Se o sujeito for condenado por uma contravenção penal, ele pratica uma contravenção penal, é processado e condenado definitivamente aqui no país por contravenção. E depois ele pratica um crime. Depois do trânsito em julgado da sentença condenatória pela contravenção, ele pratica um crime. Para todos os efeitos, ele é considerado primário. Ele é considerado primário, ele não é reincidente. Porque o artigo 63 é taxativo. Lembra o princípio da taxatividade? Eu falo de uma sentença
eu falo em reincidência quando a gente comete um novo crime depois de transitar em julgado a sentença aqui no país ou no estrangeiro o tenha condenado por crime anterior. Crime anterior. Beleza? Artigo 64. Para efeito da reincidência, 1. Não prevalece a condenação anterior se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período superior a 5 anos, computado o período de prova, na suspensão ou no livramento condicional, se não ocorrer a revogação. E inciso 2, não se consideram os crimes militares próprios e os políticos. Né? Então aqui a gente tem que ficar atento para saber, conseguir definir quando é e quando não é reincidência. Tá? Aqui é importante, coisa que o examinador gosta de perguntar é reincidência. O artigo 65 ele vai trazer as circunstâncias atenuantes genéricas. Né? Então ele diz lá, são circunstâncias que sempre atenuam a pena. Sempre atenuam a pena. Se o agente é menor de 21 anos, na data do fato, ou maior de 70 anos, na data da sentença. Menor de 21 anos na data do fato e maior de 70 na data da sentença. Isso aqui tem que ficar muito atento, principalmente quando vocês forem fazer a segunda fase. Dosimetria da pena na segunda fase, na peça prático-processual. Lógico, vocês vão estar com o vadimécum de vocês lá, já vão ter estudado, vai estar pronto e preparado para isso. Mas é bom a gente ficar atento para essa circunstância. Segunda circunstância atenuante genérica, o desconhecimento da lei. Putz, desconhecimento da lei. A gente já ouviu alguma coisa a respeito disso. A gente já ouviu falar a respeito disso quando a gente falou do erro de proibição. Né? Diz lá que o desconhecimento da lei não afasta o crime. Ninguém pode alegar para se eximir da pena o desconhecimento da lei. Mas se eu demonstrar o desconhecimento da lei, isso será considerado como uma circunstância atenuante para a pena. Então a pena base, lembra? Artigo 59, estabelecemos a pena base. Segunda fase do nosso sistema trifásico, a gente analisa circunstâncias agravantes e atenuantes. Se, no caso concreto, o agente demonstrar o desconhecimento da lei, nesta segunda fase a pena base vai sofrer uma redução, uma diminuição, né, por face da circunstância atenuante do artigo 65, inciso 2, desconhecimento da lei. 3. Ter o agente A. Cometido o crime por motivo de relevante valor social ou moral. B. Procurado por sua espontânea vontade e com eficiência logo após o crime, evitar-lhe ou minorar-lhe as consequências, ou ter, antes do julgamento, reparado o dano. C. Cometido o crime sob coação que podia resistir, ou em cumprimento de ordem de autoridade superior, ou sob a influência de violenta emoção provocada por ato injusto da vítima. D. Confessado espontaneamente perante a autoridade a autoria do crime. E E. Cometido o crime sob influência de multidão em tumulto, se não o provocou. Artigo 66. A pena poderá ser ainda atenuada em razão de circunstância relevante anterior ou posterior ao crime, embora não prevista expressamente em lei. A gente fala aqui das circunstâncias atenuantes extrajudiciais. Né? Uma circunstância, um fato relevante anterior ou posterior ao crime que deva ser levado em consideração, mesmo que não esteja previsto em lei, né? Para atenuar. Eu não posso usar uma circunstância dessa para agravar a pena, mas para atenuar a gente pode. Tá? E quando a gente falar de concurso de circunstâncias agravantes e atenuantes, imagina lá, no fato concreto, fiz na minha primeira fase o cálculo da pena base. Passo a analisar circunstâncias agravantes e atenuantes. E eu tenho tanto agravantes como atenuantes. Como que eu faço o cálculo? Então, o artigo 67 ensina pra gente. Ele diz lá, ó, no concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência. O juiz deve levar em consideração isso. Tá, superamos a segunda fase. Primeira fase, circunstâncias judiciais, artigo 59. Segunda fase, agravantes e atenuantes, artigo 61 até o artigo 67 do Código Penal. Né? Terceira fase, causas de aumento e de diminuição da pena.
ou melhor, deixa eu falar direito, causas de diminuição e aumento. O que são causas de aumento e de diminuição da pena? Estas estão previstas no tipo penal. Isso vai estar previsto no crime. As causas de aumento de pena e as causas de diminuição de pena vão estar expressas junto do crime, né? Ou no próprio tipo penal, ou em dispositivos ali correlatos. E, mais importante, a lei vai indicar um percentual ou uma fração de aumento ou de diminuição. Então, como que eu faço para diferenciar uma agravante de uma causa de aumento de pena? Como que eu faço para diferenciar uma atenuante de uma causa de diminuição de pena? A agravante ela vai estar prevista no artigo 61, as genéricas, né? E eu não tenho um valor, eu não tenho um percentual, eu não tenho um parâmetro fixado pela lei, para que o juiz utilize para aumentar a pena. Né? Agora, na causa de aumento de pena, vai estar previsto ali de forma expressa, numa fração. Né? Aumentar-se-á a pena de 1/3 a 1/6. Concurso de crime, por exemplo. Né? Concurso de crime, concurso formal. Então, a gente tem que ficar atento para conseguir diferenciar atenuante e agravante de causa de diminuição e causa de aumento de pena. Por quê? Agravantes e atenuantes são aplicadas na segunda fase do processo de dosimetria da pena. E faltou dizer uma coisa para vocês. Na segunda fase, a pena também não pode ficar nem abaixo e nem acima do mínimo legal. Tá? De novo, lembra, na primeira fase, circunstâncias judiciais, eu estabeleço a pena base. A pena base não pode ficar nem abaixo do mínimo e nem acima do máximo prevista no tipo penal. Ela tem que ficar ali entre aqueles limites. Na segunda fase, eu vou analisar as agravantes e as atenuantes. O juiz vai valorar cada uma delas, de acordo com a regra do 67. E a pena da segunda fase também vai ficar dentro do limite do mínimo e do máximo previsto pelo tipo penal, pelo preceito secundário do tipo penal. Tá? Quando a gente passa para a terceira fase, que vamos aplicar as circunstâncias, as causas de diminuição de pena e as causas de aumento de pena, agora sim a pena pode reduzir para baixo do mínimo e pode superar o máximo em abstrato. Né? É o que diz lá o artigo 68 do Código Penal. A pena base será fixada atendendo-se os critérios do artigo 59 desse Código. Em seguida, serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes. Então ele diz lá, primeiro você estabelece pena base. Em cima da pena base, você aplica as atenuantes. Deste resultado, você aplica as agravantes. Aí, por último, você aplica as causas de diminuição e, em seguida, as causas de aumento de pena. Né? Este é o critério utilizado no artigo 68, é o que define como é feito o cálculo da pena privativa de liberdade. Né? Parágrafo único. No concurso de causas de aumento e diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou que mais diminua a pena. Então, o artigo 68 é o que vai dizer pra gente como funciona o cálculo da pena. Então, artigo 59, estabeleço a pena base. Essa pena base tem que ficar entre o mínimo e o máximo previsto no preceito secundário do tipo penal. Passo para a segunda fase. Analiso primeiro as atenuantes, né? Vou chegar num número, e depois as agravantes. Beleza. A pena tem que ficar entre o mínimo e o máximo legal. Passo para a terceira fase. Aí eu vou analisar as causas de diminuição, vou aplicar os percentuais previstos lá na parte especial de diminuição da pena, vou chegar num número. E neste número é que eu vou aplicar as causas de aumento. Então eu vou ter a pena em concreto. É agora que eu vou ter a pena em concreto. Agora que eu vou saber a quantidade exata de pena que deverá ser cumprida pelo condenado. Olha, a gente volta para o artigo 59... Voltamos para o artigo 59 e vamos fazer a leitura dele. Artigo 59, inciso 1.
as penas aplicáveis dentre as cominadas. Ah, beleza, já escolhi uma pena que vai ser aplicada. 2. A quantidade de pena aplicável dentro dos limites previstos. Agora a gente já tem a pena em concreto. Já chegamos na pena em concreto, superamos a discussão. Podemos falar no regime de cumprimento, porque lembra lá da regra do artigo 33, parágrafo 3º? Né? Ah, será fechado se a pena for maior do que 8 anos. Se a pena aplicada for superior a 8 anos. Será semiaberto se o condenado não for reincidente e a pena ficar entre 4 e inferior a 8. E será regime aberto se o condenado não for reincidente e a pena for inferior a 4. Né? Eu só consigo definir o regime inicial depois que eu tiver definido a pena em concreto. E também eu só consigo falar na possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade aplicada por uma restritiva de direito, levando em consideração a pena em concreto. Então, para eu usar o artigo 44, eu tenho que ter feito todo o cálculo de pena. Eu vou ter que ter superado a fase do artigo 68 do Código Penal. Então, como que funciona a dosimetria? E é aqui que eu vou puxar a orelha de vocês para vocês ficarem atentos. Primeira fase, sistema trifásico, artigo 59. O juiz, levando em consideração todas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, ele vai definir a espécie de pena a ser aplicada, a quantidade de pena aplicada. Né? O 33 fala das penas privativas de liberdade, o 44 das restritivas, o 43 das restritivas de direito e o 49 seguintes da pena de multa. Você faz todo o cálculo, leva em consideração então a pena base, estabelece a pena base, analisa as circunstâncias atenuantes, analisa as circunstâncias agravantes. Segunda fase, aplica as causas de diminuição da pena, aplica as causas de aumento de pena. Artigo 68 do Código Penal. Beleza, temos a pena em concreto. Já sei qual é a pena aplicável, já sei qual é a quantidade. Já consigo definir o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade. Agora, eu consigo analisar se é caso ou não de substituição pela pena privativa. A substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direito. Tudo bem? É agora que eu consigo fazer esta análise. Tudo bem? Tranquilo? Né? Aqui neste contexto também se encaixa toda a discussão sobre concurso de crimes, porque isso é o que vai alterar a forma de você fazer o cálculo da pena. E a partir disso a gente entra nas hipóteses do artigo 77 do Código Penal, que vai falar do sursis, a suspensão condicional da pena. Então olha só, né? Imagine a seguinte situação. Houve a prática do crime. Tá? Vou misturar aqui direito penal e direito processual penal, que é para confundir bem a cabeça de vocês. Mentira, é para vocês entenderem como funciona. Houve a prática de um crime, houve a investigação. Na investigação, juntaram-se os elementos de materialidade. Né? Então eu já sei que o crime aconteceu, como aconteceu, quais foram as circunstâncias. Eu consegui indicar a autoria. A investigação vai para o titular da ação penal. Né? Vamos imaginar aqui, se for um crime de ação penal pública, os elementos da investigação vão para o Ministério Público. O Ministério Público, verificando que existe justa causa para a ação penal, dá início à ação penal pública com a denúncia. Né? Se for o caso de ação penal privada, é o querelante, através do advogado, que dá início à ação penal privada com a queixa-crime. Ótimo. A gente passa por toda a fase de instrução no processo penal. Seja lá no rito ordinário, rito sumário ou rito sumaríssimo. No final, lá o juiz tem que proferir uma sentença. Imagine que o juiz, ele entende, de acordo com as provas dos autos, que houve o crime e que o acusado é o autor do crime. Beleza. A sentença é condenatória. Então eu tenho uma condenação. Só que a condenação, se eu pensar na sentença condenatória, ela tem duas partes. A primeira parte reconhece que existe o fato e que o acusado é o autor do fato. Condena. Mas condena o quê? Né? É a segunda parte da sentença condenatória, a parte da quantidade de pena, da natureza da pena, da espécie de pena, da quantidade da pena. Foi o que eu falei aqui da dosimetria, 59 e tal. E, ainda dentro desse contexto, a possibilidade da substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direito, artigo 44 do Código Penal. Tá?
Passou tudo isso, ainda existe dentro da sentença condenatória a necessidade do juiz analisar se é caso ou não de suspensão condicional da pena. Artigo 77 do Código Penal. A execução da pena privativa de liberdade não superior a 2 anos poderá ser suspensa por 2 a 4 anos, desde que. Então ele fala, ó, quando que é cabível a suspensão condicional da pena? E o que é a suspensão condicional da pena? Na suspensão condicional da pena, o indivíduo é condenado. Ele é condenado, ele recebe uma pena, mas a execução desta pena fica suspensa. Lembra, eu falei para vocês em processo penal, na fase processual nós dividimos em 2 parcelas. Eu tenho a fase de conhecimento, em que eu discuto se o crime aconteceu e o acusado é o autor do fato, se ele pode ou não ser condenado, e eu tenho a segunda fase, que é a execução. Né? Uma vez condenado, eu tenho que partir para a fase da execução, que é a satisfação, o cumprimento da pena. Né? Só que aqui, ainda por ocasião da sentença, né? Então o juiz, enquanto ele está decidindo o fato, ele já decidiu que o réu é culpado. Ele já condenou o réu. Ele fez o cálculo da pena. Né? Ele verificou se era caso de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. Imagine que não seja caso, por qualquer motivo. Não é caso de substituição. Então, é caso, se não é caso de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, então é caso de cumprimento da pena privativa de liberdade. Tá? Só que aí o juiz precisa analisar mais uma coisa, a possibilidade da suspensão condicional, artigo 77. Então, o juiz vai analisar se é possível suspender o cumprimento da pena, artigo 77. A execução da pena privativa de liberdade não superior a 2 anos poderá ser suspensa por 2 a 4 anos, desde que 1. O condenado não seja reincidente em crime doloso. 2. A culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias autorizem a concessão do benefício. 3. Não seja indicada ou cabível a substituição prevista no artigo 44. Então, é uma coisa que a gente tem que ficar atento aqui. Ó. Se eu falar no artigo 44, na substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direito, eu não falo em suspensão condicional da pena, em sursi. Se não for possível ou indicada a substituição do artigo 44, aí, dependendo da quantidade da pena e dependendo dos outros requisitos, eu posso falar na possibilidade da suspensão condicional da pena. Tá? É suspensão condicional da pena. Tá? O sujeito foi processado, foi condenado. Ele tem que cumprir a cadeia dele, ele tem que ir para a cadeia, ele tem que cumprir a pena. Aí o Código Penal, no artigo 77, fala, olha, você foi condenado, você tem que pagar a sua cadeia. Mas, se a sua pena não for superior a 2 anos, né? E se você não for reincidente em crime doloso, e se as circunstâncias judiciais forem favoráveis, é possível que a gente suspenda. Né? Deixa quieto, você não vai para a cadeia. Não vai para a cadeia. Você vai passar por um período de prova de 2 a 4 anos. Legal, hein? Legal. Parágrafo 1º. A condenação anterior à pena de multa não impede a concessão de benefício. Então, se o sujeito tivesse sido condenado anteriormente por crime ou contravenção a uma pena de multa, né, não impede a suspensão condicional da pena. Parágrafo 2º. A execução da pena privativa de liberdade não superior a 4 anos poderá ser suspensa por 4 a 6 anos, desde que o condenado seja maior de 60 anos de idade ou as razões de saúde justifiquem a suspensão. Né? Aqui a gente está falando do sursis etário, né? Que leva em consideração a idade do agente, né? Ou o humanitário, que leva em consideração as condições de saúde. Né? É a possibilidade da suspensão condicional da pena para as condenações não superiores a 4 anos, né? Em hipótese em que o período de prova será de 4 a 6 anos, desde que o condenado seja maior de 60 anos de idade ou em razão de condição de saúde do condenado. Artigo 78. Durante o prazo de suspensão, o condenado ficará sujeito à observação
e ao cumprimento de condições estabelecidas pelo juiz. Parágrafo 1º. No primeiro ano do prazo, deverá o condenado prestar serviços à comunidade, na forma do artigo 46, ou submeter-se à limitação de final de semana, na forma do artigo 48 do Código Penal. Parágrafo 2º. Se o condenado houver reparado o dano, salvo impossibilidade de fazê-lo, e se as circunstâncias do artigo 59 desse Código lhe forem inteiramente favoráveis, o juiz poderá substituir a exigência do parágrafo anterior pelas seguintes condições aplicadas cumulativamente. Então, são hipóteses em que eu afasto a obrigação de prestação de serviço à comunidade ou de submissão à limitação de final de semana. E aí, nessas hipóteses, vai ser aplicado a proibição de frequentar determinados lugares, a proibição de ausentar-se da comarca em que reside sem autorização do juiz e o comparecimento pessoal e obrigatório ao juízo mensalmente para informar e justificar suas atividades. Artigo 79. A sentença poderá especificar outras condições a que fica subordinada a suspensão, desde que adequadas ao fato e à situação pessoal do condenado. Artigo 80. A suspensão não se estende às penas privativas, às penas restritivas de direito, nem à multa. Então, significa que, olha, a suspensão é da execução da pena privativa de liberdade. Imagine que, como consequência do fato, o agente tenha sido condenado cumulativamente a pena privativa de liberdade, restritiva de direito e multa. O que está suspensa é a privativa de liberdade. As penas restritivas de direito eventualmente aplicadas e as penas de multa eventualmente aplicadas deverão ser cumpridas. Tá? E aí, do artigo 81, no artigo 81 ele vai tratar das hipóteses de revogação da suspensão. São hipóteses em que é concedido o benefício da suspensão condicional da pena, né, do sursi, e que, por algum motivo, esse benefício deva ser revogado. O artigo 81 caput fala das hipóteses de revogação obrigatória. E o artigo 81, parágrafo 1º, fala das hipóteses de revogação facultativa. Então, a revogação da suspensão condicional da pena será obrigatória no caso do artigo 81 caput. Né? A suspensão será revogada se no curso do prazo, né, durante o período de prova, o beneficiário, 1, é condenado a sentença irrecorrível por crime doloso, 2, frustra, embora solvente, a execução da pena de multa ou não efetua, sem motivo justificado, a reparação do dano, e 3, descumpre as condições do parágrafo 1º do artigo 71 desse Código. E o artigo 81, parágrafo 1º, fala das hipóteses de revogação facultativa da suspensão condicional da pena. A suspensão poderá ser revogada se o condenado descumpre qualquer outra condição imposta ou é irrecorrivelmente condenado por crime culposo ou por contravenção à pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos. Parágrafo 2º do artigo 81 fala da prorrogação do período de prova. Lembra? O artigo 77 e o 78 falaram do período de prova, dos prazos de período de prova. O artigo 81, parágrafo 1º, fala na possibilidade de prorrogação. Artigo 81, parágrafo 2º, fala da possibilidade de prorrogação desse período de prova. E diz lá, se o beneficiário está sendo processado por outro crime ou contravenção, considera-se prorrogado o prazo da suspensão até o julgamento definitivo. E parágrafo 3º, quando facultativa a revogação, o juiz pode, ao invés de decretá-la, prorrogar o período de prova até o máximo, se este não foi fixado. Tá? E o artigo 82 ele fala da situação em que o agente cumpre, né, o condenado que teve a pena suspensa, a pena privativa de liberdade, ele cumpre os requisitos e o prazo. E o artigo 82 diz o seguinte, olha, expirado o prazo sem que haja revogação, considera-se extinta a pena privativa de liberdade. Né? Então, desaparece a pretensão jurídica do Estado. Tudo bem? Então, falamos hoje a respeito de aplicação da pena, dosimetria da pena e suspensão condicional da pena. Por enquanto é só. Logo mais a gente volta com algum outro assunto. Obrigado. Tchau.